Boa tarde. Nós estamos aqui para mais uma aula de literatura com o terceiro ano. Eu sou o professor Beni, especialista em linguagens, códigos e suas tecnologias, mestrando em ciências da educação e agora acadêmico em educação física. Nesse momento, nós vamos estar falando sobre a terceira fase modernista brasileira. Nós tivemos as aulas na escola, onde falamos da primeira geração, segunda e agora nós vamos para a terceira geração. A primeira geração nós tivemos o momento em que houve um rompimento com toda a literatura europeia, com toda a cultura europeia. Já no segundo movimento nós tivemos um rompimento, ou seja, nós tivemos a conservação do que a primeira geração fez, que foi romper. E a terceira fase, ela é uma fase de reflexão, como você está vendo aqui, e da universalidade temática. Bom, o contexto histórico. Nós tivemos aqui a queda de Getúlio Vargas, o poder. Nós tivemos também a volta de Vargas ao poder. Nós tivemos aqui planos e metas do governo de Jânio Quadros. Nós tivemos democratização da política, criação do teatro. Nós tivemos criação do Congresso Brasileiro de Escritores. E nós temos aqui a geração de 1945 com Mário de Andrade, né? E que vai até 1960. Bom, as manifestações artísticas. Nós tivemos aqui uma fase da literatura intimista, introspectiva de traços psicológicos. Prosas e contos, poesias, simbolismo e subjetivismo. Nós temos aqui que nesse período nós tivemos um processo, né, de prosas e contos. A introspectiva sobre o regionalismo, onde nós tivemos Vidas Secas com Graciliano Ramos, quando ele mostra a animalização do ser humano. Dentro dessa obra, o ser humano, ou seja, o Fabiano, ele agia como um animal. E nessa obra, quem mais raciocinava como ser humano era a cachorra-baleia. Por isso é que nós vemos o regionalismo, a introspectiva, o lado psicológico, o simbolismo também, a oscilação entre o esteticismo e o subjetivismo e a poesia poética experimentalista. O que a terceira geração faz? Para nós irmos mais adiante, né? A terceira geração, ela para e dá esse momento de reflexão em que vê que a poesia, ela precisava novamente de um retorno. Como assim? Nós vamos para o slide aqui, onde nós tivemos os grandes representantes, como João Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa é um dos grandes escritores e que ele fica marcado justamente, ou seja, ele marca essa época quando ele relata na sua obra Grandes Sertões Veredas, né? Onde nós temos a vida de Riobaldo e de Adorim, dois homens jagunços que, na verdade, têm um relacionamento de amizade, onde esse relacionamento de amizade chega a parecer um relacionamento amoroso, onde Diadorim era infiltrada no bando de Riobaldo. Diadorim era uma mulher, mas se infiltrou de homem no bando de Riobaldo. E Riobaldo se sentia atraído por ela. Então nós vemos que Guimarães Rosa, ele consegue mexer com esse lado psicológico. E logo em seguida também, nós temos nessa fase Clarice Lispector. Uma das frases dela é que ela diz assim: não quero ter a terrível limitação de quem vive apenas do que é possível de fazer sentido. Eu não quero uma verdade inventada. Clarice Lispector, ela tinha uma linguagem um pouco rebuscada, uma linguagem às vezes difícil de entender, porque ela era uma mulher extremamente didática, autodidata, então a linguagem dela se tornava um pouco difícil de ser entendida. E uma das obras dela que marca também nesse período é A Hora da Estrela. E nessas obras também, né, nós temos João Cabral de Melo Neto e nós vamos ainda para as principais características. É o retrocesso às conquistas de 1922, ou seja, o que 1922 conseguiu
fazer que foi essa ruptura. Essa terceira geração, ela volta, ou seja, o que diz aqui? Volta ao passado. Eles querem valorizar a rima, a métrica, o passadismo, ou seja, o que era do passado era extremamente valorizado na terceira geração. O que a primeira geração fez, que a segunda geração conservou, a terceira vem e começa a desfazer nesse sentido de buscar o lado do passadismo, ou seja, o passado que era de extrema necessidade para essa geração, e o retrocesso às conquistas. Caracterizou-se por sua oposição à liberdade formal, ou seja, o que a terceira geração podemos definir? É que ela observou que tudo que a primeira e a segunda geração tinham feito estava muito solto, então que precisava de dar uma volta ao passado, precisava de buscar novamente o que tinha sido do nosso passado, a questão da rima, da métrica, para que a nossa literatura continuasse uma literatura rica. Bom, nesse período também nós temos algumas obras que podemos relatar, principalmente com Jorge Amado, que nós temos Gabriela, Cravo e Canela, nós temos também Capitães de Areia, e aqui nós estamos deixando um link para você, querido aluno, assistir o filme Capitães de Areia. Nós não podemos mandar o filme porque o filme é muito longo, ele se torna bem pesado para que possa ser baixado e enviado para vocês, mas aqui está o link de acesso, tá? E que você possa assistir o filme e depois responder a atividade que nós temos postada lá no site da UNO, tá? Eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado pela atenção, grande abraço e assista o filme, fique em casa.